Você sabia que mais de 90% de todos os filmes mudos desapareceram para sempre? No entanto, de alguma forma, contra todas as probabilidades, esses 20 tesouros cinematográficos escaparam da extinção. Imagine encontrar uma obra-prima inestimável no armário de um zelador de um hospital psiquiátrico ou descobrir um filme vencedor do Oscar escondido em um celeiro. Estas não são lendas, são histórias reais de resgate de Hollywood. 1. Metrópolis, 1927. A obra-prima de ficção científica de Fritz Lang não apenas previu o futuro, foi roubada de nós. Este épico distópico visionário, retratando uma cidade futurista dividida entre elites ricas e trabalhadores subterrâneos, revolucionou o cinema com seus efeitos especiais impressionantes e paisagem urbana de cair o queixo. A cena de transformação do robô, por si só, foi copiada por todos, de George Lucas a Madonna. Quando Metrópolis estreou, tinha uma duração impressionante de 153 minutos, mas os executivos do estúdio, provando que os engravatados sempre arruinaram a arte, exigiram cortes drásticos que mutilaram a visão de Lang. Por 80 anos, o público assistiu a uma versão mutilada que fazia tanto sentido quanto um sonho febril. Cinéfilos e estudiosos basicamente haviam perdido a esperança de algum dia ver a visão completa de Lang. Então, em 2008, um arquivista de filmes em Buenos Aires descobriu um negativo de 16mm quase completo, acumulando poeira em um pequeno cofre de museu. A descoberta causou um grande impacto no mundo do cinema. Críticos choraram na estreia em Berlim em 2010 da versão restaurada, chamando-a de ressurreição em vez de restauração. Os espectadores de hoje podem finalmente experimentar a visão profética completa de Lang sobre a guerra de classes, tecnologia e conexão humana, temas que impactam mais agora do que há um século. 2. Sherlock Holmes, 1916. As primeiras e únicas imagens do homem que definiu Sherlock Holmes para gerações quase se perderam na história. William Gillette, o ator que deu a Holmes seu cachimbo curvo e chapéu de caçador, interpretou o papel mais de 300 vezes no palco. Mas este filme de 1916 foi sua única aparição na tela como o lendário detetive. O filme mistura várias histórias de Conan Doyle em um mistério novo, colocando Holmes contra seu arqui-inimigo, o professor Moriarty. A interpretação de Gillette é hipnotizante, discreta, cerebral e estranhamente moderna em comparação com a atuação exagerada típica da época. Sua performance icônica influenciou todos os atores que vestiram o chapéu do detetive depois, de Basil Rathbone a Benedict Cumberbatch. Os historiadores de cinema há muito consideravam esta peça crucial da história da ficção de detetive como apenas mais uma vítima da decomposição do nitrato. Afinal, quem guarda rolos de filme de um século? Então, em 2014, por pura sorte, arquivistas da Cinémathèque Française encontraram um negativo completo enterrado profundamente em sua coleção, rotulado incorretamente e esquecido. A descoberta deixou os aficionados por Holmes absolutamente pasmados. O Festival de Cinema Mudo de São Francisco chamou isso de o equivalente cinematográfico de encontrar o Santo Graal. Agora restaurado, esta cápsula do tempo nos dá a única oportunidade de ver o Holmes definitivo em ação, unindo a história literária, teatral e cinematográfica em uma descoberta notável. 3. Asas, 1927. O primeiro vencedor do Oscar de melhor filme quase desapareceu no ar. Este espetáculo de aviação da Primeira Guerra Mundial, dirigido por William Wellman, apresentou combates aéreos tão realistas e emocionantes que a CGI moderna ainda luta para igualar sua intensidade bruta. Clara Bow, Charles Buddy Rogers e Richard Arlen estrelaram nesta história de pilotos rivais que se tornam irmãos no céu enquanto disputam a mesma mulher. As sequências de batalha do filme foram além de ambiciosas. Wellman, um ex-piloto de combate da Primeira Guerra Mundial, insistiu na autenticidade a todo custo. Ele prendeu cinegrafistas a aviões reais voando a 200 milhas por hora, capturando o terror genuíno nos rostos dos atores enquanto realizavam suas próprias acrobacias. A produção massiva utilizou mais de 300 pilotos, incluindo verdadeiros aviadores militares, e cobriu uma área de 3.500 acres. Quando aqueles aviões caíam na tela, eles realmente caíam. Apesar de sua histórica vitória no Oscar, Winks caiu vítima do hábito autodestrutivo de Hollywood de negligenciar seus tesouros. A Paramount deixou os rolos de nitrato se deteriorarem, e pensava-se que a coloração distinta e os efeitos visuais do filme estavam perdidos para sempre. Uma grande restauração no início dos anos 2000 resgatou este marco do esquecimento, com conservacionistas recriando meticulosamente os tons originais e orquestrando uma nova trilha sonora. O crítico de cinema Leonard Maltin chamou a restauração de nada menos que milagrosa. Os espectadores de hoje podem experimentar o mesmo de tirar o fôlego.
que fez o público da década de 1920 agarrar-se aos assentos e sair dos cinemas em silêncio atordoado. Seu primeiro mal-entendido, 1911. A queridinha da América quase desapareceu de seu próprio filme de sucesso. Esta comédia doméstica de 10 minutos marcou o momento histórico em que Mary Pickford, de 18 anos, recebeu crédito na tela pela primeira vez, o nascimento do próprio conceito de estrela de cinema. Antes disso, os atores eram performers anônimos, não as celebridades que conhecemos hoje. A trama parece simples. Uma discussão trivial entre recém-casados se transforma em um caos cômico, mas o que torna este curta-metragem revolucionário é a atuação naturalista de Pickford, muito à frente da pantomima exagerada comum no cinema inicial. Você pode literalmente ver o nascimento da atuação moderna no cinema se desenrolando diante dos seus olhos. Pickford, que se tornaria a primeira atriz de $1 milhão de Hollywood, mostra exatamente por que cativou o público com sua autenticidade emocional. Por quase um século, esta peça crucial da história do cinema foi considerada perdida, vítima da mentalidade da época de quem se importa com filmes antigos. Então, em 2006, um colecionador de filmes fez uma descoberta inacreditável em um celeiro em New Hampshire, de todos os lugares. Dentro de uma lata enferrujada e sem marca estava uma cópia de 16 milímetros do filme, de alguma forma sobrevivendo a décadas de flutuações extremas de temperatura que deveriam tê-lo destruído. A equipe de restauração da Biblioteca do Congresso chamou isso de uma das redescobertas mais significativas na história da preservação do cinema americano. A sobrevivência milagrosa do filme nos oferece uma janela preciosa para o momento em que os filmes começaram a evoluir de atrações de novidade para o meio de contar histórias emocionais que conhecemos hoje. 5. Tarzan e o Leão Dourado, 1927. Ação na selva com Boris Karloff pré-Frankenstein como vilão? Sim, por favor. Esta rara aventura silenciosa de Tarzan é estrelada por James Pearce, que mais tarde se tornou a voz de Tarzan no rádio em sua única aparição como o icônico herói da selva. O que torna este filme um verdadeiro tesouro é sua abordagem crua e sem filtros ao material de Edgar Rice Burroughs, nada da suavização que veio depois. A trama gira em torno de Tarzan defendendo uma cidade oculta de ouro de caçadores de tesouros implacáveis, com a ajuda de seu leal companheiro leão, Jad Balja. As cenas com animais são selvagens, sem CGI ou truques de câmera aqui, pessoal. Pearce realizou suas próprias acrobacias com leões reais e outras criaturas perigosas. Um relatório dos bastidores afirmou que um leopardo escapou no set, causando um pandemônio absoluto enquanto os membros da equipe subiam em árvores com o equipamento. Depois de emocionar o público na década de 1920, Tarzan and the Golden Lion desapareceu quando Hollywood abandonou os filmes mudos. Durante décadas, os historiadores de Tarzan não tinham nada além de fotos publicitárias e memórias desbotadas. Isso mudou na década de 1990, quando uma cópia quase completa surgiu em um arquivo francês, guardada e esquecida. O especialista em Burroughs, Scott Tracy Griffin, chamou a descoberta de uma revelação, muito mais autêntica aos romances do que às adaptações posteriores. A redescoberta do filme revela uma versão mais crua e primitiva do personagem antes do famoso grito de Johnny Weissmuller defini-lo por gerações. Um vislumbre fascinante de como Tarzan poderia ter se desenvolvido de forma diferente na tela. 6. A Vida e Morte do Rei Ricardo III, 1912. O maior vilão de Shakespeare quase desapareceu do primeiro capítulo da história do cinema. Esta produção de 1912 tem a distinção de ser a primeira adaptação de Shakespeare em longa-metragem da América, um épico de 1 hora completa, quando a maioria dos filmes ainda eram novidades de 10 minutos. A lenda do teatro, Frederick Ward, trouxe sua renomada interpretação do Rei Corcunda assassino para a tela, criando uma performance que une a tradição teatral vitoriana com a nascente técnica cinematográfica. A produção ambiciosa transportou cenários massivos e dezenas de trajes de época para locais em todo o estado de Nova York, um pesadelo logístico na era primitiva do cinema. A atuação de Ward é uma revelação. Embora ainda teatral para os padrões de hoje, ele reduz os histrionismos típicos do palco da época para uma intensidade mais adequada à câmera. Seu Ricardo é astuto, sedutor e genuinamente assustador enquanto trama e assassina seu caminho até o trono inglês. Por mais de 80 anos, estudiosos acreditaram que este filme marcante havia se desintegrado, junto com tantos outros tesouros de nitrato. Então, em 1996, uma cópia completa surgiu de um arquivo americano inexplicavelmente arquivada incorretamente e negligenciada por décadas. O estudioso de Shakespeare, Peter Holland, descreveu assistir ao filme redescoberto como testemunhar o nascimento de Shakespeare na tela, um elo perdido que nunca esperávamos ver. A descoberta milagrosa fornece uma conexão direta com como o público experimentava Shakespeare na época.
E demonstra como, mesmo nos primórdios do cinema, cineastas ambiciosos estavam abordando os personagens mais complexos da literatura. Bartholis, O Magnífico, 1926. O galã mais charmoso do cinema mudo de Hollywood retornou do esquecimento com bravura. Esta luxuosa aventura da MGM, estrelada por John Gilbert e dirigida por King Vidor, foi o filme de maior bilheteria de 1926. Um sucesso absolutamente massivo, com espetaculares cenas de esgrima, romance proibido e uma das sequências de perseguição mais inovadoras já filmadas no cinema. Baseado no romance de Rafael Sabatini, conta a história de um marquês francês mulherengo que aposta que pode seduzir uma nobre inatingível, apenas para se apaixonar genuinamente por ela em meio a intrigas políticas. A sequência de destaque do filme, uma fuga de tirar o fôlego através de salgueiros, usou técnicas de câmera revolucionárias para criar uma perseguição desorientadora e onírica que deixou o público da década de 1920 sem fôlego. Gilbert, no auge absoluto de sua fama, realiza a maioria de suas próprias acrobacias, incluindo lutas de espada perigosas e acrobacias que hoje em dia dariam ataques cardíacos às seguradoras. Seu carisma elétrico mostra exatamente por que ele foi considerado uma estrela ainda maior do que Rudolph Valentino. Apesar de seu enorme sucesso, Bartholis, o Magnífico, foi vítima da compra de cofres da MGM. Na década de 1960, todas as cópias conhecidas haviam desaparecido, com apenas fotos de produção tentadoras sugerindo sua grandiosidade. O historiador de cinema Kevin Brownlow lamentou que fosse talvez o filme mudo perdido mais significativo. Então, em 2006, um colecionador de filmes francês revelou que tinha uma cópia quase completa há décadas. A restauração estreou com aplausos de pé em festivais de filmes mudos, com o crítico Leonard Maltin chamando-a de uma revelação que recupera o legado de John Gilbert. Este achado milagroso resgata não apenas um filme, mas todo um estilo de narrativa de aventura romântica que o público moderno agora pode experimentar em toda a sua glória extravagante. 8. A Paixão de Joana d'Arc, 1928. A atuação mais emocionalmente devastadora da história do cinema foi salva por um zelador. A obra-prima do diretor dinamarquês Carl Theodor Dreyer sobre o julgamento e execução de Joana d'Arc apresenta René Jean Falconetti em uma atuação tão crua e transcendente que os críticos ainda a consideram talvez a maior atuação já capturada no cinema. O uso revolucionário de close-ups extremos e cenários austeros e minimalistas por Dreyer cria uma experiência quase insuportavelmente íntima. A abordagem de Dreyer foi radical. Ele forçou Falconetti a ajoelhar-se em pisos de pedra até que seus joelhos sangrassem, fez com que ela raspasse a cabeça diante das câmeras e filmou repetidamente até que ela atingisse um colapso emocional genuíno. A equipe supostamente chorou durante as filmagens. Falconetti nunca atuou em outro filme. Tão traumatizada ficou pela experiência. O resultado é uma atuação que parece menos uma interpretação e mais um testemunho de sofrimento real. Uma experiência espiritual que transcende a mera produção cinematográfica. O negativo original foi destruído em um incêndio em um armazém pouco depois do lançamento. Dreyer tentou recriá-lo a partir de tomadas alternativas, mas essa versão também queimou em outro incêndio. Por décadas, apenas versões de baixa qualidade e fortemente censuradas circularam. Então, em 1981, ocorreu a descoberta mais improvável na história do cinema. Uma cópia perfeita do corte original de Dreyer foi encontrada em uma instituição mental norueguesa, armazenada em um armário de zelador e rotulada simplesmente como A Paixão de Joana d'Arc. Ninguém sabe como chegou lá. O crítico de cinema Roger Ebert chamou a restauração de uma experiência que nenhum amante sério de cinema pode perder. A ressurreição milagrosa do filme permite que o público moderno testemunhe o que muitos consideram a experiência emocional mais pura do cinema, um testemunho do sofrimento humano e da transcendência que parece tão imediato e avassalador hoje quanto há quase um século. 9. A Page of Madness, 1926. A obra-prima vanguardista perdida do Japão ficou escondida no armário de seu próprio criador por 45 anos. O pesadelo surrealista do diretor Teinosuke Kinugasa sobre um zelador em um asilo psiquiátrico que mergulha em sua própria loucura foi tão experimental e inovador que o público dos anos 1920 não conseguia processar o que estava vendo. Sem intertítulos para explicar a narrativa fragmentada, os espectadores foram mergulhados na mesma experiência desorientadora que os personagens mentalmente doentes do filme. Kinugasa, um ex-imitador de mulheres no teatro kabuki, criou uma sinfonia visual de rostos distorcidos, objetos giratórios e edição desconexa, décadas à frente de seu tempo. As cenas do asilo usaram hospitais psiquiátricos reais como referência, criando uma autêntica cena naquela época.
As sequências de alucinação frenética do filme empregam sobreposições, cortes rápidos e imagens distorcidas que não pareceriam fora de lugar no horror psicológico moderno. Após uma breve exibição, a Page of Madness desapareceu tão completamente que o próprio Kinugasa acreditava que nenhuma cópia havia sobrevivido. Então, em 1971, enquanto limpava seu galpão de armazenamento, ele encontrou uma cópia que havia completamente esquecido. O diretor de 71 anos supostamente ficou em silêncio atônito após redescobrir seu trabalho perdido. Quando exibido para o público moderno, os críticos ficaram surpresos com o quão contemporâneo parecia. A estudiosa de cinema Erin Jarrow chamou-o de uma revelação que reescreve a história do cinema asiático. A redescoberta do filme nos obriga a reconsiderar toda a linha do tempo global do cinema experimental, provando que a inovação artística estava acontecendo simultaneamente em vários continentes, independentemente da influência ocidental. 10. Beyond the Rocks, 1922. As duas maiores mega-estrelas do cinema mudo de Hollywood fizeram apenas um filme juntas e ele quase desapareceu para sempre. Este drama romântico uniu Gloria Swanson e Rudolph Valentino no auge de suas carreiras, uma dupla dos sonhos de bilheteria comparável a uma parceria moderna de Brad Pitt e Angelina Jolie. Baseado em um romance de Eleanor Glyn, a história segue uma jovem forçada a um casamento sem amor com um homem mais velho e rico, que então se apaixona perdidamente por um lorde charmoso interpretado por Valentino. O filme mostrou a química entre dois ícones de tela extremamente diferentes, Swanson, com seu rosto expressivo e estilo inovador, e Valentino, com sua intensidade ardente e graça física. Uma cena de cair o queixo apresenta Valentino resgatando Swanson de um penhasco alpino, realizada sem dublês em locais montanhosos traiçoeiros. A publicidade do estúdio afirmou que vários membros da equipe sofreram ferimentos durante essa sequência, embora ambas as estrelas tenham saído ilesas. Durante 80 anos, historiadores de cinema lamentaram Beyond the Rocks como permanentemente perdido, com apenas breves fragmentos conhecidos. Então, em 2003, o Museu de Cinema dos Países Baixos fez um anúncio surpreendente. Uma cópia completa foi descoberta em uma coleção particular holandesa, perfeitamente preservada. Martin Scorsese chamou a descoberta de como encontrar um parente há muito perdido de quem você ouviu falar, mas nunca conheceu. A restauração estreou para audiências emocionadas em Cannes, onde os espectadores puderam finalmente testemunhar a única parceria na tela de dois ícones imortais, cujos filmes individuais sobreviveram enquanto sua única colaboração parecia ter sido apagada da história. 11. A Batalha do Século, 1927. A lendária briga de tortas que lançou 1000 imitações quase se perdeu na história. Este curta-metragem de comédia muda de Laurel e Hardy contém o que os historiadores de cinema consideram a luta de tortas mais espetacular e influente já registrada em filme. Uma sequência massiva envolvendo mais de 3.000 tortas de creme e dezenas de performers em uma batalha de rua caótica que escala a proporções absurdas. O enredo é brilhantemente simples. Depois que Stan Laurel perde uma luta de boxe, Oliver Hardy tenta encenar um golpe de seguro fazendo-o escorregar em uma casca de banana. Este pequeno incidente se transforma em um pandemônio de tortas quando um entregador de tortas é pego no fogo cruzado. A sequência foi tão elaborada que o diretor Clyde Bruckman supostamente usou todos os confeiteiros de tortas de Hollywood por 3 dias seguidos para criar munição suficiente. A precisão, o timing e a crescente absurdidade estabeleceram um modelo para a comédia física que influenciou desde os Três Patetas até a comédia pastelão moderna. Durante décadas, apenas a primeira metade do filme sobreviveu, com a verdadeira briga de tortas, a razão inteira para o status lendário do filme, considerada perdida. Em 2015, o colecionador de filmes John Mersales fez uma descoberta surpreendente quando encontrou o rolo perdido em uma coleção que havia comprado anos antes, mas nunca havia examinado completamente. O historiador de comédia Leonard Maltin chamou de a redescoberta de comédia mais significativa do século. A restauração permite que os espectadores modernos experimentem o marco zero da comédia de arremesso de tortas, a sequência que estabeleceu todas as regras e ritmos de uma piada que se tornaria um marco da comédia cinematográfica para as gerações futuras. 12º, Upstream, 1927. O lendário John Ford fez uma comédia de bastidores anos antes de se tornar o rei dos faroestes, e ela desapareceu completamente. Este encantador filme de conjunto ambientado em uma pensão teatral mostra um lado completamente diferente do diretor mais conhecido por épicos ao ar livre como No Tempo das Diligências e Rastros de Ódio. O delicioso estudo de personagens de Ford segue um pretensioso ator shakespeariano, um lançador de facas e sua assistente, e vários artistas de vaudeville enquanto suas rivalidades profissionais e emaranhamentos colidem.
O filme exibe a notável versatilidade de Ford e seu talento subestimado para a comédia. E momentos íntimos de personagem. Sua composição visual característica já é evidente, com planos de foco profundo que mantém vários personagens em cena, iluminação dramática que sugere seus futuros faroestes influenciados pelo noir, e uma sensibilidade para os rostos dos atores que se tornaria sua marca registrada. Uma cena apresenta um plano-sequência ambicioso através da pensão que era tecnicamente avançado para 1927, precedendo técnicas semelhantes nas obras posteriores mais celebradas de Ford. Upstream desapareceu tão completamente que até os estudiosos de Ford o consideraram permanentemente perdido. Então, em 2009, preservacionistas fizeram um anúncio surpreendente. Uma cópia impecável foi descoberta no arquivo de filmes da Nova Zelândia, entre uma coleção de rolos não identificados. O biógrafo de Ford, Joseph McBride, chamou isso de como descobrir um novo capítulo na Bíblia. A descoberta milagrosa revela o desenvolvimento artístico e a versatilidade de Ford de maneiras anteriormente impossíveis de estudar. O público moderno pode agora testemunhar como o maior diretor de faroestes da América realmente começou sua carreira com estudos de personagens íntimos, bem distantes de Monument Valley, provando que seu gênio transcendeu as limitações de gênero desde o início. 13. Too Much Johnson, 1938. Orson Welles dirigiu um filme antes de Cidadão Kane que se pensava ter sido queimado em um incêndio em uma vila espanhola. Esta comédia pastelão foi criada para acompanhar uma produção teatral do Mercury Theatre, estrelada por um jovem Joseph Cotten em uma história louca de identidade trocada e desventuras conjugais. Embora nunca tenha sido concluído ou exibido publicamente, o filme representa a primeira incursão significativa de Welles no cinema, anos antes de sua estreia oficial. As imagens revelam Welles já experimentando com fotografia de foco profundo, ângulos dinâmicos e técnicas de edição inovadoras que mais tarde definiriam Cidadão Kane. Apesar de estar incompleto, é possível ver seu gênio cinematográfico emergindo, com tomadas de rastreamento por ruas lotadas, movimentos de câmera lúdicos e um estilo visual que transcende as modestas aspirações do projeto. Uma sequência de perseguição pelos telhados de Manhattan foi tão perigosa que Cotten supostamente temeu por sua vida, enquanto Welles o incentivava a dar saltos cada vez mais arriscados entre os prédios. O próprio Welles acreditava que Too Much Johnson havia perecido em um incêndio em 1970 em sua casa em Madrid. Durante décadas, estudiosos do cinema consideraram-no um dos artefatos perdidos mais tentadores do cinema. Então, em 2013, uma cópia completa foi milagrosamente descoberta em um armazém em Pordenone, Itália. O especialista em preservação de filmes, Paul Churchill-Zay, chamou de o santo graal dos filmes desaparecidos. A restauração nos permite testemunhar o nascimento de uma das maiores visões diretas do cinema, revelando como muitas das técnicas que revolucionariam o cinema em Cidadão Kane já estavam se formando na imaginação de Welles anos antes, uma peça inestimável para entender o desenvolvimento de um dos cineastas mais influentes da história. 14. Convention City, 1933. O filme tão escandaloso que um grande estúdio supostamente destruiu todas as cópias. Esta comédia pre-code sobre vendedores se comportando mal em uma convenção em Atlantic City foi supostamente tão ousada que, quando o código moral de produção de Hollywood começou a ser rigorosamente aplicado em 1934, a Warner Brothers decidiu que o filme não poderia ser editado para se adequar e, supostamente, ordenou que todas as cópias fossem destruídas. Estrelado por Joan Blondell, Dick Powell e Adolphe Menjou, o filme seguia as travessuras selvagens de vendedores viajantes se soltando em sua convenção anual. Críticas contemporâneas descreveram cenas de bebedeira escandalosas, diálogos sugestivos carregados de duplos sentidos e travessuras em quartos de hotel que ultrapassavam os limites, mesmo para os padrões pré-código. Uma sequência notória supostamente apresentava vendedores perseguindo mulheres pelos corredores do hotel em suas roupas íntimas. Os críticos elogiaram seu diálogo rápido e a representação sem filtros de homens de negócios abandonando suas fachadas respeitáveis quando longe de casa. Ao contrário de outros filmes perdidos que ainda podem ser descobertos, a maioria dos historiadores acredita que Convention City foi deliberadamente apagado da existência, tornando-o talvez o único filme desta lista ainda desaparecido. Apenas fotos de produção, o roteiro e críticas vagamente tentadoras sobrevivem. O preservacionista de filmes Rick Schmidling chamou-o de o filme perdido mais procurado existente. Seu desaparecimento completo transformou Convention City no fruto proibido definitivo do cinema pré-código, um filme cujo conteúdo era aparentemente tão transgressor que um estúdio inteiro preferiu apagá-lo a enfrentar controvérsias. A notória reputação do filme só cresce com o tempo, tornando-se um símbolo da OB,
antes de décadas de censura descerem. 15. The White Shadow, 1924. O trabalho mais antigo de Alfred Hitchcock que sobreviveu estava escondido à vista de todos por mais de 80 anos. Embora não tenha sido dirigido por Hitchcock, Graham Cutts foi o diretor oficial. Este drama britânico mudo de 1924 apresenta o mestre do suspense como assistente de direção, escritor, editor e designer de produção. Sua primeira contribuição criativa substancial, conhecida para um longa-metragem, o drama psicológico é estrelado por Beth Thompson em um papel duplo como irmãs gêmeas com dramático personalidades opostas. Mesmo nesta capacidade de assistente, o estilo visual emergente de Hitchcock é fascinantemente evidente. O uso de iluminação expressionista, imagens simbólicas e temas de dualidade e identidade equivocada no filme claramente prenunciavam as obsessões que definiriam suas obras-primas posteriores. Uma sequência marcante apresenta o colapso mental de um personagem visualizado, através de reflexos distorcidos e ângulos de câmera desorientadores, técnicas que Hitchcock aperfeiçoaria em filmes como Vértigo décadas depois. Os historiadores de cinema há muito listavam The White Shadow entre centenas de filmes mudos perdidos até 2011, quando preservacionistas do arquivo de filmes da Nova Zelândia fizeram uma descoberta surpreendente. 3 rolos, cerca de metade do filme, foram encontrados em sua coleção, rotulados incorretamente e esquecidos. O estudioso de Hitchcock, David Starrett, chamou-o de um artefato inestimável para entender o desenvolvimento de Hitchcock. Embora incompleto, o material sobrevivente oferece uma visão inestimável do período criativo formativo do diretor mais influente do cinema, revelando como seu vocabulário visual distintivo e suas preocupações temáticas estavam se formando anos antes de sua estreia oficial como diretor. Uma peça essencial faltando no quebra-cabeça da evolução artística de Hitchcock. 16. The Matinee Idol, 1928. A comédia silenciosa esquecida de Frank Capra prova que ele era um mestre cineasta muito antes de A Felicidade Não Se Compra. Esta deliciosa comédia romântica é estrelada por Bessie Love e Johnny Walker na história de um famoso ator da Broadway que, cansado do sucesso superficial, se disfarça e se junta a uma trupe de teatro de uma pequena cidade em dificuldades apenas para se apaixonar por sua diretora idealista. Quando sua verdadeira identidade é revelada, tanto os corações quanto as ambições teatrais ficam em jogo. O filme mostra lindamente o estilo humanista emergente de Capra, com uma mistura característica de humor suave, sinceridade emocional e celebração dos valores de cidade pequena já plenamente formados. Você pode ver claramente os temas que definiriam seus clássicos posteriores: o conflito entre cinismo e idealismo, o poder redentor da comunidade e a ideia de que o verdadeiro valor vem da autenticidade em vez de status ou riqueza. Uma sequência de destaque apresenta a produção hilária e amadora de Shakespeare pela trupe, que de alguma forma evolui de desastre para triunfo através de puro coração e determinação. Por décadas, The Matinee Idol foi considerado irremediavelmente perdido, deixando uma lacuna significativa na compreensão do desenvolvimento artístico de Capra. Então, na década de 1990, preservacionistas de filmes fizeram uma descoberta surpreendente. Uma cópia completa havia sobrevivido nos arquivos da Cinemateca Francesa. O biógrafo de Capra, Joseph McBride, chamou a redescoberta de uma revelação que muda nossa compreensão de sua carreira. O filme restaurado nos permite traçar a linha direta do trabalho silencioso de Capra para seus filmes falados celebrados, revelando que sua voz distintiva como cineasta, sua compaixão, sua fé nas pessoas comuns e seu humor suave estavam presentes desde o início, tornando essa redescoberta essencial para apreciar todo o arco de uma das carreiras de direção mais amadas da América. 17. The Way of All Flesh, 1927. A única atuação vencedora do Oscar que você nunca pôde assistir até agora. Emil Jennings fez história ao ganhar o primeiro Oscar de melhor ator por sua atuação devastadora em The Way of All Flesh e em outro filme, The Last Command. Este drama comovente segue um respeitado funcionário de banco que, após ser roubado e espancado durante uma viagem de negócios, escolhe deixar sua família acreditar que ele morreu em vez de voltar para eles em desgraça. Por décadas, ele observa secretamente de longe enquanto eles seguem em frente sem ele. A atuação de Jennings foi revolucionária em seu realismo emocional, evitando os gestos teatrais comuns na atuação silenciosa em favor de expressões faciais sutis que transmitiam um profundo tormento interior. O diretor Victor Fleming, que mais tarde fez E o Vento
levou e O Mágico de Oz usou estruturas inovadoras de flashback e técnicas de câmera subjetiva para imergir os espectadores na jornada psicológica do protagonista. Uma cena particularmente brutal, James assistindo ao próprio funeral escondido, uma sequência que, segundo relatos, deixou o público de 1927 em lágrimas. Durante a maior parte da história do cinema, The Way of All Flesh manteve a duvidosa distinção de ser a única atuação vencedora do Oscar sem uma cópia completa sobrevivente. Todas as cópias conhecidas haviam se deteriorado além da recuperação, com apenas breves fragmentos e fotos de produção oferecendo vislumbres tantalizantes e incompletos. Então, em 2018, arquivistas de filmes em Budapeste fizeram um anúncio milagroso. Uma cópia quase completa foi descoberta em uma lata rotulada incorretamente. O historiador de cinema Leonard Maltin chamou isso de talvez a redescoberta mais significativa na história do Oscar. A restauração permite que os espectadores modernos finalmente testemunhem a atuação que estabeleceu o padrão de excelência em atuação cinematográfica na primeira cerimônia do Oscar, preenchendo uma lacuna crucial na compreensão da evolução da atuação no cinema e da história da honra mais prestigiosa do cinema. The Godless Girl, 1929. A chocante exposição de Cecil B. DeMille sobre uma escola de reforma foi quente demais para os Estados Unidos suportarem. Este drama audacioso segue os líderes de grupos ateus e cristãos do ensino médio, que após um confronto trágico, são enviados para uma brutal instalação de detenção juvenil, onde suas crenças são testadas em meio a guardas sádicos e condições desumanas. A representação implacável do abuso institucional no filme foi revolucionária para a sua época, essencialmente criando o gênero de exposição de prisões décadas antes de se tornar comum. DeMille, mais conhecido por épicos bíblicos, não poupa esforços ao retratar a brutalidade das escolas de reforma. O filme apresenta cenas nauseantes de adolescentes sendo espancados, trancados em confinamento solitário e submetidos a punições primitivas de eletrochoque. Uma sequência particularmente angustiante mostra um jovem interno literalmente marcado a ferro quente como punição por uma tentativa de fuga. Essas cenas eram tão perturbadoras que muitos cinemas se recusaram a exibir o filme, apesar do apelo de bilheteria estabelecido de DeMille. À medida que Hollywood fazia a transição para o som, The Godless Girl caiu na obscuridade, um filme de transição com versões silenciosas e parcialmente sonoras que não se encaixavam perfeitamente em nenhuma das eras. Durante décadas, apenas cópias fragmentárias sobreviveram. Então, na década de 1990, preservacionistas de filmes montaram uma versão quase completa a partir de vários arquivos internacionais. Martin Scorsese chamou o filme restaurado de uma revelação do alcance e consciência social de DeMille. Esta redescoberta desafia nossa percepção de DeMille como apenas um diretor de espetáculos suntuosos, revelando suas contribuições negligenciadas para filmes de problemas sociais e sua disposição para enfrentar temas controversos, reforma da justiça juvenil, liberdade religiosa e abuso institucional que permanecem relevantes hoje. 19. Lonesome, 1928. A mais dolorosamente humana história de amor da era do cinema mudo ficou acumulando poeira em um porão por 60 anos. O diretor Paul Feijós criou esta obra-prima íntima sobre dois nova-iorquinos solitários da classe trabalhadora que se encontram em Coney Island, passam um dia mágico juntos e depois se perdem na multidão. Um enredo simples elevado por técnicas revolucionárias de filmagem e uma autenticidade emocional profunda. O que torna Lonesome extraordinário é como ele mistura realismo urbano semelhante a documentário com experimentação visual poética. Feijós usa sobreposições, trabalho de câmera subjetiva e sequências coloridas à mão para expressar os estados emocionais internos de seus personagens. As cenas de Coney Island foram filmadas no local com câmeras escondidas, capturando multidões reais, criando uma sensação de autenticidade sem precedentes. A sequência mais inovadora do filme usa a tela dividida para mostrar as vidas paralelas dos protagonistas, acordando sozinhos, comendo sozinhos, trabalhando sozinhos, criando um poema visual sobre a solidão urbana décadas antes de tais técnicas se tornarem comuns. Após um breve lançamento, Lonesome foi amplamente esquecido enquanto a Universal se concentrava em produções sonoras. O filme ficou esquecido nos arquivos do estúdio até o final da década de 1980, quando uma restauração revelou seu extraordinário feito artístico. O crítico Dave Keir chamou-o de uma das redescobertas mais significativas na preservação moderna de filmes. Hoje, Lonesome é reconhecido como uma ponte crucial entre a experimentação artística europeia e a narrativa emocional americana, um filme cujas inovações técnicas servem à sua história profundamente humana em vez de a sobrecarregar.
Sua redescoberta nos obriga a reconsiderar a sabedoria convencional sobre o cinema mudo tardio, revelando como filmes visualmente sofisticados e emocionalmente modernos podiam ser profundamente impactantes, mesmo quando a era estava chegando ao fim. 20. The Johnstown Flood, 1926. Mary. O desastre voltou à vida em um filme que criou o gênero moderno de catástrofe. Esta dramatização ambiciosa do colapso da barragem na Pensilvânia em 1889, que matou mais de 2.800 pessoas, estabeleceu o modelo para filmes de desastre que ainda domina hoje. Dramas pessoais ambientados contra a destruição espetacular. Dirigido por Irving Cummings, o filme estrelou George O'Brien como um engenheiro cujos avisos sobre o enfraquecimento da barragem são ignorados pelos proprietários ricos, com consequências trágicas. A sequência da inundação em si foi uma maravilha técnica para 1926, uma combinação de miniaturas elaboradas, tanques de água e efeitos práticos que criaram uma simulação assustadoramente realista de uma parede de água de 12 metros destruindo uma cidade inteira. Relatos contemporâneos afirmam que membros da audiência gritaram e alguns até desmaiaram durante essas cenas. O filme também apresenta uma jovem Janet Gaynor em um papel inicial, pouco antes de se tornar a primeira atriz a ganhar um Oscar. Sua atuação como uma jovem apanhada na inundação ajudou a lançá-la ao estrelato. Durante décadas, The Johnstown Flood foi considerado em grande parte perdido, com apenas fragmentos sobrevivendo em vários arquivos. Os historiadores de cinema lamentaram particularmente a perda das sequências inovadoras de efeitos de inundação que tanto impressionaram o público dos anos 1920. Então, nos últimos anos, arquivistas montaram uma versão substancialmente completa a partir de rolos anteriormente não identificados, espalhados por várias coleções. O pioneiro dos efeitos especiais, Douglas Trumbull, chamou a sequência restaurada da inundação de surpreendentemente eficaz e mesmo pelos padrões de hoje. Say Black Soldier Saints. Esta redescoberta preserva um capítulo crucial na evolução dos efeitos especiais no cinema e das narrativas de desastres, revelando como, mesmo com tecnologia primitiva, cineastas inovadores conseguiram criar sequências tão poderosas que permanecem eficazes quase um século depois. Esses tesouros cinematográficos estavam a segundos de serem perdidos para sempre. Qual clássico redescoberto te surpreendeu mais? Comente abaixo com o filme que você está mais animado para assistir após saber sua incrível história de sobrevivência. E aqui está uma pergunta que certamente vai gerar debate. Com milhares de filmes ainda desaparecidos, qual lendário filme perdido você acha que ainda pode estar por aí, escondido em um sótão ou rotulado incorretamente em um arquivo? A próxima descoberta milagrosa pode acontecer amanhã.